pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de serialização. Serialização, ela serve para a gente poder armazenar dados para usos futuros, enviar dados para um computador remoto em uma interação cliente-servidor, trocar informações entre servidores, guardar informações de uma sessão de usuário em aplicações web, por exemplo. Muitas ferramentas como Apache, NGIX, eles utilizam desse tipo de processo para poder armazenar a sessão do usuário ali momentâneo. Então, dependendo da configuração que você faz, eles podem utilizar esse tipo de abordagem, ou eles podem também utilizar, por exemplo, armazenamento da sessão em um banco de dados, por exemplo. Como que é esse processo de serialização? Primeira coisa, ele escreve os metadados associados ao objeto. Exemplo, nome da classe, nome dos atributos. Depois disso, ele escreve de forma recursiva a descrição da superclasse até encontrar a classe mais alta na hierarquia, que é o object. Em Java, a gente tem que todas as classes, elas herdam implicitamente da classe object. Quando ele termina de escrever essas informações dos metadados, aí sim ele começa a escrever as informações associadas à instância do objeto. Então, por exemplo, primeiro ele escreve, se eu tenho uma classe usuário, primeiro ele vai escrever essas informações de metadados, que são os atributos nome, telefone, identidade, password. Depois de escrever essas informações, é que ele vai realmente escrever os dados daquele objeto. Então, por exemplo, se o nome daquele usuário é João, ele vai escrever João no processo de serialização. Bom, vamos dar uma olhada no exemplo. Então, eu tenho pessoa que implementa serialização, e aí eu sou obrigado no processo de serialização implementar a interface serializable, beleza? Então é obrigatório essa declaração. Eu tenho que usuário estende pessoa. Então esses caras aqui implementam a interface serializável. O processo de serialização em si, no Java, pessoal, ele é bem simples. Então, eu abro um arquivo aqui, que é o arquivo que vai conter esse objeto que eu vou serializar, e aí eu vou usar uma classe chamada ObjectOutputStream. Essa classe, ela tem um método que é writeObject. Então, esse método aqui, ele vai escrever o objeto inteiro que eu declarei. Então, esse objeto new usuário que eu estou dando aqui, essa criação desse usuário, quando eu passo para esse método aqui, passo o objeto todo, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai salvar os metadados daquela classe e vai salvar também os dados, né, as informações daquele objeto, se eu tiver setado essas informações, como nome, telefone, esse tipo de informação. Então, pessoal, só para vocês terem uma visão, né, maior, eu tenho a interface serializable, pessoa implementa, usuário também implementa. E aí, só para vocês terem uma visão melhor dessas informações, esse arquivo aqui ele está serializado. Então, é o arquivo serializado da classe usuário em formato hexadecimal. Se a gente converter essas informações através de um conversor de hexadecimal, a gente vai conseguir ver essas informações de forma mais legível. Então, por exemplo, eu destaquei para vocês aqui, nesse momento, nesse conjunto de dados, eu tenho a palavra usuário, que é o nome da classe. Então, em cada ponto desse arquivo, eu vou ter uma anotação aonde estão essas informações. Por exemplo, aqui no comecinho do arquivo, eu tenho ACED, que é o que eles chamam de atributo do StreamMagic, que especifica que esse arquivo aqui é uma serialização. Então, cada conjunto de posições aqui no meu arquivo, eu vou ter uma informação específica desse meu objeto que eu serializei. Eu coloquei aqui para vocês esse exemplo, então vocês conseguem acessar lá no meu Git. E aí, só para vocês entenderem melhor, né, a utilização desse processo, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, eu tenho a classe usuário, então estou instanciando ela, definindo alguns atributos para ela, abrindo um arquivo, que é o arquivo que eu vou utilizar para salvar esse objeto, que vai estar serializado, e aí eu utilizo esse arquivo para poder, né, esse stream, para poder gravar esse objeto dentro do meu stream, e aí eu fecho. Esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai salvar esse objeto inteiro dentro desse meu arquivo.
E aí, com isso, pessoal, eu consigo depois deserializar esse objeto. Então, eu consigo recuperar esse objeto com o Object Input Stream, que é o objeto onde eu tenho a entrada de dados. E aí, com isso, eu consigo, através do acesso ao mesmo arquivo que eu utilizei, eu consigo ler o objeto. Então, com aquele outra classe eu consigo escrever, com essa aqui eu consigo ler esse objeto. E aí eu consigo recuperar, claro, eu vou precisar fazer um cast para desse meu objeto, e assim eu consigo recuperar, e eu consigo recuperar as informações, estão vendo aqui? Então eu consigo pegar de volta essas informações. Beleza, pessoal? Valeu!